Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. E poucas vezes, numa situação como essa, eu vi um treinador sendo sincero. Eu gostaria que o técnico do meu time respeitasse o meu time e o meu clube como o Felipe Luiz respeitou o Flamengo. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro, para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali
da sua calma, um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. Falar para vocês aqui rapidinho. Felipe Luiz está dando coletiva. Venceu o São Paulo hoje, mas a coletiva está em cima da ausência do Pedro, dos convocados para o jogo. E poucas vezes, numa situação como essa, eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo, ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa está acontecendo para ele estar tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente está acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Sem fazer média, sabe? Ótima entrevista. Eu não acredito que tudo isso que ele falou pra gente agora, ele não tenha, no mínimo, tangenciado o assunto com o Pedro. Me parece muito claro que o Pedro sabe porque ele ficou fora. E assim, ele já deve ter tentado outras coisas no campo e nos bastidores para que o Pedro mudasse o comportamento. Porque ele falou, venho tentando, venho segurando a onda para não falar. Então, a partir do momento que ele publiciza isso, ele está jogando uma última cartada. Que é tentar usar da pressão externa para ver se isso motiva o Pedro a voltar ao ser um profissional. Eu gostaria que o técnico do meu time respeitasse o meu time e o meu clube como o Felipe Luiz respeitou o Flamengo. Porque ele colocou o Flamengo em primeiro lugar, que é o trabalho dele. Porque isso que ele fez, ele tá respeitando pra cacete o Flamengo. Eu acho que esse é o principal mensagem. E aí, se é o grupo, meu irmão, eu não quero nada mais do que um técnico que seja leal com os acontecimentos. Porque se o cara tem talento acima da média como é o Pedro, treina mal pra cacete e joga no meu lugar que tô me matando, eu ia ficar puto. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos. Mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira, Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite, e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir
e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo? O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros.